capítulo 29, quando ali o rei Davi, por meio deste cântico que nós acabamos de louvar aqui na casa, ele diz: bem sei, meu Elohim, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas, e também na sinceridade de meu coração dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Eterno Elohim de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e esses pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Aqui o rei Davi, ele esclarece para nós aquilo que o próprio Eterno, no dia 12 desse mês, falou conosco quando ele disse: prestem atenção nas datas, porque elas vão apontar para um tempo necessário para julgar os corações, para julgar todo aquele que hostiliza e despreza Adonai. Essa foi a parte da fala do Eterno que mais me impactou quando eu ouvi. Porque nós aqui podemos ter uma garantia e uma certeza da parte de Adonai. Ele vai tratar coração por coração sobre a face da terra. Não vai ninguém, não há exceção, não há nenhum tipo de meio para escapar desse tratamento. Ele está avisando por meio de um sinal público e notório, usando a nação de Israel para informar aos homens. Ô Rita, tem quanto tempo? Foi quando a Isabel nasceu, não foi que ele falou assim, que a partir desses tempos serão sucessivos julgamentos, um atrás do outro. Você lembra disso? Quando ele falou isso conosco? É um movimento da parte de Adonai que o homem tem duas formas de encarar. Ou ele se ilude fugindo dessa situação, como se fosse possível fugir de um ajuizamento de Adonai, Ulisses. Ou ele para, acata, e aquilo que vier ele aceita para a sua vida. Sabendo que o próprio rei Davi disse que melhor coisa é cair nas mãos do Elohim para ser julgado, do que cair nas mãos dos nossos inimigos, como ali Davi experimentou na carne, quando ele ali falha naquela questão do censo que ele levanta de forma proibitiva, né? Adonai não era a favor daquele censo naquele momento, e ali ele vê um anjo com a espada sobre o monte Moriá para destruir Jerusalém e o seu povo. Então é nesse ponto, e seja talvez este o ponto mais delicado a respeito de toda a tratativa do Eterno a respeito da hostilidade para com ele, visto que nem sempre esse fato se materializa de forma flagrante diante dos nossos olhos. Eu posso ser hostil com Adonai, por exemplo, se eu chegar na porta da congregação, Ulisses, e ali eu alvejar a porta da sinagoga, eu estou sendo hostil com algo que Adonai construiu. Isso é grosseiro. Existem outras formas que nós podemos ser hostis com Adonai. Por exemplo, quando nós entramos na casa do Eterno e a nossa boca não respeita com um linguajar inadequado no ambiente. É uma hostilidade para com Adonai. Se um homem ou uma mulher se vestem indevidamente dentro de uma atmosfera sagrada, é uma hostilidade para com Adonai. Mas e quando a hostilidade está aqui dentro e você pragueja contra Adonai em silêncio no seu coração por aquilo que ele te fez passar? Pela prova, pelo desafio que ele colocou diante de você para saber aonde estaria o seu coração. E quando essa é a nossa revolta com Adonai? Aqui, na tratativa de Noé, nós vamos ver como que Adonai lida com essa falsa impressão que um homem pode deixar quando ele não exterioriza a sua hostilidade com Adonai. Se nós olharmos em detalhes, a humanidade do tempo de Noa expressava de forma material a violência. Então não tinha como questionar que o homem ali era hostil com Adonai. Mas quando ali você tem no meio uma comunidade, um povo, uma cidade considerada hostil para com Adonai, mas ela não necessariamente traduz isso de forma palpável,
é que a Parashá Noa nos auxilia a compreender este juízo que ele está anunciando, que ele vai vir sobre os corações para estabelecer. Nós vamos falar exatamente sobre isso daí. A Torá oral fala sobre o tempo que Noé passou entre o entrar na arca e o início da sua construção. Nós vamos abordar isso aqui agora. Eu vou te responder dentro do texto aqui agora. Nem sempre a maior expressão de violência reside no ato em si, mas na sua concepção. Ou seja, no âmbito do desejo e da imaginação, onde não há limites que o impeçam de desejar de desejo permanentemente alguma coisa. É aqui que a Torá entra em contraponto à filosofia. Se nós olharmos a Torá como uma forma ideológica de vida, uma forma filosófica de vida, nós continuaremos agredindo Adonai em silêncio. Porque se vocês estiverem acompanhando essa questão de Israel ser um sinal para todo esse movimento que a gente está conversando... Isso. Mas tem um lado da questão da guerra, pastora, que é o que eu queria falar a respeito da hostilidade. Quem é o mentor do ataque a Israel? Fisicamente, quem é o mentor do ataque? Não. O Hamas é um instrumento na mão do governo do Irã para atacar Israel. Mas o Irã não se manifestou. O Irã não entrou em combate. O Irã não mandou bomba. Quem está fazendo é o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e sei lá mais quem. Agora até do Iêmen está vindo ataque. O que eu quero dizer com isso? Que não necessariamente a violência física ela é tão grave quanto a concepção da violência. Exatamente. Porque existem meios para você desenvolver a violência a qual você não suja as suas mãos. Por exemplo, um homem passional que descobre que a sua mulher teve um caso com outro homem. Ele não precisa ir lá e matar a mulher, mas ele pode contratar um assassino e o assassino ir lá e matar. Mas a concepção veio da onde? Veio do marido que não teve controle sobre as suas próprias reações. Então, essa daqui é um ponto que precisa ser muito bem visto. Assim devemos encarar a história de Noa. Um desvio sutil de conduta, mediante um relacionamento bem estabelecido com Elohim, havendo uma reprovação. Da mesma forma, recairá sobre nós a reprovação divina, se não vigiarmos este local aqui, essa habitação interior que construímos para Elohim no nosso coração. Se não houver uma vigília permanente, nós baixaremos guarda e quando menos pensarmos, nós estaremos sendo considerados hostis a Adonai. Abre lá o texto para a gente olhar com carinho isso. Gênesis capítulo 6, do verso 17 ao 22, por favor. A história, Sandra, vai ser desenrolada aqui agora na leitura desse texto para responder o que você me pediu, tá? O texto no verso 17 diz assim: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Ele fala isso com Noa. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noa, consoante a tudo que Elohim lhe ordenara. Noa deve ter visto
a si mesmo como privilegiado em meio a uma geração corrupta e decadente, a qual feriu profundamente o Criador. Noa não apenas conhecia Elohim, presta atenção, nós não estamos falando de alguém ignorante no relacionamento com Elohim. Ele não só conhecia Elohim, mas também conhecia sua essência. Em especial, seu sentimento de desgosto com a humanidade daquela geração. Ele contemplou a dor de Elohim por ver o mundo que criou desmoronando. Ele teve acesso a uma intimidade, a um sofrimento divino, que em meio a todos os homens sobre a face da terra, escolhe Noa para compartilhar com ele o seu sofrimento. Então ele era um homem que tinha conhecimento do relacionamento com Elohim. Ele assume a dor de Elohim para si e começa a construir a arca ao longo de 120 anos. A Torá oral vai dizer que foram 120 anos de construção da arca. E os nossos pais ainda alegam, Sandra, que ao longo dos 120 anos, Noa dividiu o seu tempo entre construir a arca e advertir os povos. Porque como a arca começou a se formar, a notícia correu. E as pessoas vinham ver o que Noa estava fazendo. Então Noa parava e repreendia os homens pela sua má conduta. O que era correto. Porém, nesse período, ele divide o seu tempo, avisando de um juízo vindouro. Essa afirmação do Talmud nos ajuda a entender que ele foi um instrumento divino para fazer o humano retornar de um caminho de corrupção e violência estabelecido para si. Então ele era único no tempo dele. Único. Mas ao fim de 120 anos, trabalhando na arca e no ensino aos humanos, ele aceita de forma pacífica a determinação divina que havia sido sentenciada no ato do seu chamado. Eu preguei, eu ensinei, eu adverti, eles não ouviram. Ele aceita a arca de forma pacífica. Abre o texto no Gênesis capítulo 7, verso 1 ao 6. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Disse o Eterno a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noa, segundo o Eterno lhe ordenara. Tinha Noa 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aqui não há uma narrativa da Torá dizendo que ele fez oposição ao juízo divino em estabelecimento. Por quê? Porque ele considerou-se privilegiado em meio a uma geração da qual ele se livrou da carga nos ombros quando ele para si entendeu que pregou, mas não foi aceito. Isso é muito delicado. Ao caírem as águas do dilúvio, ele sucumbe sutilmente e expõe a fragilidade da casa que construiu para Elohim no seu coração. Nesse momento ele desmorona, tal como o mundo e os seres viventes daquela geração desmoronaram, porque ele não foi capaz de estender o vínculo existente com Elohim aos seus semelhantes. Nós precisamos aprender a diferenciar uma questão básica quando diz respeito a julgamento de Adonai em determinadas situações. Adonai não só deve, como pode, estabelecer juízos, ceifar vidas, porque ele é o autor, ele é o dono da vida. Ponto. Mas quando se fala em um extermínio em massa de algo que existiu e vai deixar de existir num contexto coletivo e amplo, a posição daquele que se relaciona com Elohim precisa ser diferente. Porque, pastora, quando você vê uma questão pontual de uma pessoa sendo ceifada por Adonai, nós temos que temer e tremer porque Adonai, de forma pontual, determinou aquilo ali.
E nós muitas vezes não temos o que fazer por uma questão pontual. Mas quando o mundo está para ser dizimado, precisa haver uma diferença de conduta. Por quê? Porque você precisa ser participante e compartilhador do sentimento de Adonai ao julgar uma causa nessa instância. Tudo que ele criou, ele ia destruir. Noa acata a decisão divina sem priorizar em primeiro lugar o amor de Elohim por aquilo que ele criou. A Torá vai alencar por meio do Shema Israel o princípio do vínculo de Elohim com a humanidade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o eterno teu Deus é um. Amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda intensidade. E ama teu semelhante como a ti mesmo. Ele cria um vínculo que o amor é o sentimento preponderante nas relações, mesmo quando está em questão a continuidade de uma vida. Quando Noa olha para isso, ele se preocupa com a sobrevivência própria e não com a vida dos que morreriam. Ele inverte o valor do sentido da vida. Porque você amar o teu semelhante como a ti mesmo, significa que se ele sucumbir, você vai sucumbir com ele. É por isso que o sacrifício de Yeshua torna-se único, singular. Porque ele faz pelos do passado, pelos do presente e pelos do futuro um sacrifício coletivo que daria vez a ele assumir o papel de animal expiatório. É a minha voz, não é o... É a minha voz, não é o microfone não, Léo. Obrigado. Minha voz já está falhando. Ele não, pastora, ele não titubeia no ato da cruz. Ali na fragilidade humana de ver a sua própria vida sendo ceifada, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita. Ali ele se coloca entre Adonai e a destruição de todo aquele que não teria redenção. É esse ponto que Noa não alcança ser uma sombra de uma ação messiânica que outros no futuro viriam a ser. Quando Abraão atende um chamado de deixar tudo para trás, essa é a ponte com a paraxá da semana que vem, e dizer: vai por ti para a terra que eu te mostrarei, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão assume para ele um papel de intermediador entre as famílias. Ele não aceita outra coisa na vida dele que não seja intermediar o bem de Adonai para com os seus semelhantes. Isaac, Jacó, todos eles são continuidades do ato abrâmico que culmina numa ação máxima do judeu Yeshua quando ele se sacrifica pelos de antes, pelos de hoje e pelos do futuro. Isso Noa não foi capaz de enxergar. Mas, Leonardo, você quer dizer que todo mundo tem que morrer pelo outro? Todos nós devemos uns aos outros o amor, da mesma forma que nós desejamos ser amados. O Segundo Testamento tem um versículo clássico que todos conhecem que diz: não devais coisa alguma a ninguém, senão o amor. Mas ele está falando do mandamento do amor, que é esse que sofre a dor, que se alegra junto, que compartilha o pão, que exorta, que corrige. Não é o amor filosófico, onde eu tenho na minha mente uma concepção de amor, que eu amo os animais, eu amo a natureza, eu amo o meu semelhante, mas eu sou hostil no meu coração. A Torá, ela vai tratar o assunto de Noa nesses termos. Ele falha porque em algum momento, pastor, ele se sentiu mais amado do que os demais humanos na face da terra. E ele se permitiu esconder-se na arca. Os próprios rabis,
ensinam que Noa aceita o fim da humanidade. Isso aqui é um comentário rabínico na íntegra que eu peguei. Os próprios rabis ensinam que Noa aceita o fim da humanidade e dos seres viventes porque se viu confortável e garantido com sua família dentro da arca. Enquanto eu estou bem, está tudo bem. Porque viu segurança suficiente para si mesmo no relacionamento que tinha construído com. Aí ele está mais exposto do que qualquer pessoa. Perfeito. Nós vamos lá em Moisés, Dona Ildeci. A senhora já trouxe para nós a conclusão legítima do assunto. A partir do momento que eu me considerar seguro o suficiente no relacionamento com Elohim, a ponto de eu achar que eu estou em segurança por causa desse relacionamento, eu estou, Ulisses, mais nu e mais exposto do que qualquer muralha que tenha desabado em qualquer lugar que tentou se proteger. É isso aí. Isso. Se eu estiver pronto no meu coração para ir aonde... O texto vai dizer que o Eterno nos guarda como se estivesse debaixo da asa de uma pomba, de uma águia, né, que ele fala. Então você fica guardado por ele, como ela faz com os seus filhotes no ninho. Tem um texto da Torá que fala isso daí de forma bem clara. Noa não foi capaz de amá-los em meio às suas grosserias e reprováveis atitudes, a ponto de se colocar como mártir ou um sacrifício ante a face de Elohim. Noa não encontrava, Ulisses, recurso para o humano, porque Noa não amou o humano de tal maneira que ele esperava ser amado pelo humano. Enquanto nós não nos colocarmos nesta coxia, que é um aperto viver desse jeito, nós não conseguiremos estabelecer um relacionamento com Adonai estável. Porque lá dentro nós vamos ser hostis ao nosso semelhante e a Adonai, dizendo assim: mas eu construí um relacionamento. Mas eu me guardei para esse momento. Igual a história dos 3 porquinhos. Construiu a casa de palha, o lobo veio e soprou. Construiu a casa de madeira, o lobo veio e soprou. Mas o outro construiu de tijolo, o lobo... Você está achando que nós vamos ficar dentro de uma casa de tijolo, que o lobo vai soprar e a casa não vai cair? Essa é a concepção quando nós perdemos o conceito sublime do amor. É eu me colocar numa condição melhor do que aquele que está exposto diante de Adonai. Isso é péssimo, do péssimo, do péssimo para o nosso relacionamento com Elohim. Observa o capítulo 7 que a gente está lendo aqui, vai lá no verso 22, 23 e 24. Olha como que o texto ele é cadenciado para mostrar, pastora, esse passo a passo de onde Noa perde a mão no relacionamento com Elohim. Verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal. Répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominam sobre a terra. Fundamentado especialmente na Torá, podemos entender que Noa, em seu vínculo com Elohim, não alcançou o aperfeiçoamento pessoal que nos conecta ao Criador e à criação. Por isso que ele é justo na sua geração, para a sobrevivência própria. Ele não vigiou interiormente o seu coração, onde ali desejou sobreviver com sua família, mesmo ao custo dos demais seres viventes sobre a face da terra. Isso é pura hostilidade. Se eu e minha família estivermos bem, o resto é culpa deles, porque eles não se prepararam para esses dias difíceis. Tem um microfone do lado da senhora. Eles ficam fazendo terrorismo na cabeça dos outros, que estão assim ansiosos para que venha o Mashiach,
Porque o Mashiach vem e vai levá-los aí eu sempre pergunto, e o resto que ficou? Como é que ficou? Como é que vai ficar? É esse o discurso. Eu vou subir e o resto arda nas chamas do inferno. Não é assim? Exatamente. É isso aí. E eles ficam com as profecias aí, totalmente desconectadas da palavra, horríveis, que trazem medo nas pessoas. E não temor. Não ensino de nada. Não é temor. Não. É pavor. Isso. O que diferencia um homem que se relaciona com Elohim de outro, na mesma condição, é o desígnio dado pelo Criador a esta relação. Existem duas coisas que podem acontecer, Ulisses. Eu posso ter um relacionamento com Adonai para mim, e eu me limitar a mim e a minha casa, ou eu posso ter um relacionamento com Adonai que abrange uma coletividade. São duas formas. Esses dois tipos de homem existem sobre a face da terra. Os que aceitam um relacionamento pessoal, mas os que caminham para um relacionamento coletivo. Um homem que mas caminha em benefício da coletividade, e o outro tem o seu relacionamento individual e permanece na individualidade. São duas formas de se relacionar com Elohim. Estou dizendo de duas pessoas que se relacionam com Elohim. Noa é um caso que nós vamos entender quem era ele nessa equação. Um homem que tem esse vínculo com Adonai, condicionado ao ensino às demais pessoas, precisa se apoiar no amor a elas para garantir a sua permanência. Olha só. Olha só. Do contrário, se o relacionamento se limita à intimidade pessoal, essa pessoa não carrega sobre ela o peso da responsabilidade com outras vidas e assim busca para si o escape. Eu faço para mim, para me remir, para me salvar, mas eu não vou além da porta da minha casa para levar isso a outro. Aonde que Noa se encaixa? O chamado dele por Adonai durante 120 anos foi: constrói a arca, mas exorta a terra. Qual era a exigência para ele? Amar aqueles que ele exortava. Então aonde que Noa peca? Ele exorta sem amor. Ele não compartilha do sentimento mais nobre que ata o Criador com a sua criação. Ele apelou para um relacionamento pessoal, garantias individuais num momento de crise mundial. Ele errou, mas grosseiramente diante de Adonai. É diferente, Ulisses, se você está num período hostil, onde, por exemplo, a sua fé ela não pode ser compartilhada e você guarda para permanência. Um cativeiro, um local antissemita, uma família hostil que não quer receber, você permanece. Mas se você pratica esta sua adesão no âmbito coletivo, você assume a responsabilidade do que faz atrelado ao sentimento do amor. E se isso romper, nós caímos no problema de Noa. Ensinou publicamente por 120 anos, mas na hora de expressar o amor maior, ele não conseguiu. Ele não viveu o que ele ensinou. Um caso clássico disso, eu citei de manhã, é Ló em Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizer que o justo Ló sobreviveu à destruição de Sodoma e Gomorra. Justo quando olhava-se para aquela geração de Sodoma e Gomorra perversa diante de Adonai, Ló, conhecedor de Adonai por intermédio de Abraão, ele se sobressai. Mas ele sai vivo da destruição. Por que ele sai vivo? Porque era uma questão de preservação própria. Sodoma e Gomorra não estava aberto para receber qualquer ensino que Ló pudesse querer dar a eles que ele tenha aprendido com Abraão. Então, para ele, pastor, bastou salvar a sua própria. Mas tem uma coisa comum entre Noa e Ló. O final da história dos dois é ruim do mesmo jeito. Ou seja, se nós entendermos que a partir do momento que eu construir um relacionamento com Elohim,
e mantê-lo, e eu tenho por intenção mantê-lo na individualidade, mesmo conhecendo Elohim, o final da minha vida vai ser trágico. Ló termina numa caverna escondido, tem um incesto com 2 filhas e gera 2 nações que odeiam Israel, Moabe e Amon. Noé, nós vamos entrar aqui agora, é violentado pelo filho, amaldiçoa um filho no final da vida, sendo ele o responsável pelo repovoamento da face da terra. E esse filho amaldiçoado, pastora, dá origem, inclusive, se vocês olharem na genealogia, ao povo palestino, vulgo filisteus, Pelesteia, Palestina, Filisteia, que está atacando Israel hoje. Hoje é uma guerra entre Israel e os filisteus, igual narrado no livro de Reis, que Davi combateu ao longo de todo o seu reinado em Israel. Um calo no sapato de Davi. Originários de um filho amaldiçoado porque violou a intimidade do pai. Ou seja, qual é o ensino maior sobre isso? Que se eu conhecia Elohim, eu preciso expressar esse conhecimento e este vínculo que eu criei com ele a todos, porque eu tenho que permanecer amando a todos, independente do vínculo de relacionamento que eu construí com ele. Porque é exigência para o homem que, se você recebeu, você precisa dar. Porque se você recebeu, alguém te deu. Isso precisa ser contínuo. Por isso que o que melhor o homem que se relaciona com Adonai na intimidade consegue construir é uma paliatividade da sua vida. Ele prolonga ela, mas sem expectativas, pastora, e sem garantias para a geração futura. É muito triste isso. Você conhece Adonai, conhece a sua palavra e você só consegue fazer por você. E assim você prolonga a sua vida e a sua história, mas você não tem uma continuidade disso. Ah, mas eu tenho filhos. Não vão dar continuidade. Filho físico sem esta continuidade é a mesma coisa que nada. Ah, eu sou estéril, mas você pode fazer filhos na fé. Não existe essa limitação. A Torá ensina que o amor pleno por Adonai e pelos semelhantes se expressa por meio de uma coisa chamada autossacrifício. Ou seja, sem ele, o humano que adverte uma pessoa ou um povo de sua geração termina seus dias como Noa e Ló e não cumpre com excelência a função outorgada pelo Criador. Olha como o Eterno termina a palavra do dia 12. Sinta-se participante de tudo isso. De quê? Do julgamento dos corações que haverá sobre a face da terra. Sinta-se participante de tudo isso. Porque aquele que está de pé, aquele que tem um relacionamento estável com Elohim, cuida para que não caia. Essa é a pista que eu vos dou. Policie você mesmo, guarde o seu coração, para você buscar Adonai e não se vender e ser contra ele. É uma palavra dura de Adonai. A casa de Israel ensina que sem o Messirut Nefesh, a morte do eu, o autossacrifício, a dedicação, essa aqui é uma expressão rabínica, tá? Que sem o Messirut Nefesh, sem o autossacrifício, você abdicar da sua própria vida para que outro seja beneficiado por Elohim, a dedicação ao comando divino é apenas parcial ao ensinar arrependimento e retorno na sua geração. Assim como Noa, nos limitaríamos a corrigir uma geração apenas porque desejamos cumprir uma vontade de Elohim, expondo publicamente que sua prioridade era apenas se desobrigar da função imputada por ele. Aqui que Noa peca, pastora, gravemente. Ele sabe, Ulisses, que ele precisa ensinar, mas ele não ensina pautado no amor, mas no desejo de se tornar desobrigado deste ensino quando tudo acabar. Ele quer tirar o peso das costas. Ele só quer completar o serviço. Vocês já viram esse tipo de funcionário? Que só quer completar o serviço e ele não faz uma vírgula além daquilo que é o obrigatório para ele?
Eu tenho um lá assim. É o primeiro a bater ponto no dedo e 5 minutos antes do relógio, ele está lá, já sentado, porque ele não fica 1 minuto a mais no trabalho. Ele não pode se doar 1 minuto a mais. Esse é o homem que é exposto por meio da figura de Noé. Era só Noé que era assim? Isso é um mal que passa de geração em geração. Fala aí, lê alto para a gente. Lucas 17:10, Reinaldo. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Isso, nos limitamos à obrigação. E que agora estamos desobrigados porque cumprimos o que tinha que fazer. Isso aí. E essa questão ela se aprofunda muito. Por quê? O homem com essa característica de se limitar à obrigação para tirar de si o peso e se livrar da responsabilidade é o homem que tem a visão da aposentadoria como final da sua vida. O que é que o cara fala, Ulisses? Vou trabalhar 30 anos para gozar os meus últimos anos de vida sem ter que... Isso, biblicamente, é uma abominação. Porque é como se você quisesse dizer para Adonai, eu vou ensinar a tua palavra, vou manifestá-la ao mundo, mas vai chegar um momento que eu vou sacudir a poeira e vou terminar de gozar a minha vida ao meu bel prazer. Por quê? Porque eu já trabalhei o suficiente para ti. Lembro. A pastora Sandra está lembrando disso, que ela recebeu uma oferta de aposentadoria forçada para estudar numa yeshivá em Israel, na qual ela ficaria lá e terminaria os seus dias escrevendo, estudando, é a sua biografia. A mesma pessoa que fez essa proposta a ela, anos depois, numa conversa bastante acalorada em Jerusalém, virou para ela e disse, você e eu somos pioneiros, inclusive está aqui na vizinhança, por esses dias. Vocês são pioneiros. E o pioneiro precisa um momento parar para escrever a sua história. A biografia, foi o conselho dele. Péssimo. Está igualzinho Noé, achando que tem uma garantia num relacionamento sólido com Adonai e que em algum momento da vida vai sacudir a poeira e falar, fiz o que tinha que fazer, agora eu lavo as minhas mãos. Não. Mas olha onde a coisa aprofunda, pastora. A gente pode ter toda essa consciência que nós estamos conversando. Nós aqui estamos conversando no âmbito da consciência. Vocês concordam comigo? Alguém aqui praticou alguma coisa dessas aqui? Nós estamos no âmbito intelectual do assunto, conversando sobre ele. Esse tipo de homem não prioriza a finalidade do ensino, que é sempre e será a adesão verdadeira dos seus ouvintes e o abandono de suas más práticas. Ou seja, o ensino tem que ter um propósito que se cumpre, senão ele morre no âmbito filosófico das ideias. Nós aqui estamos no âmbito filosófico das ideias. Se não botar em prática, nós somos filósofos de ideologias que cada um tem a sua. Existe uma literatura judaica clássica, ela já é moderna, do século XX, essa literatura, chamada Likutei Sihot. É o livro da filosofia racídica de um rabino famoso do século passado, que ensina que a necessidade de se fechar numa arca espiritualmente é um desejo impróprio e egocêntrico, contrapondo a função dos servidores de Adonai ao estimular viver fora dessa arca e cuidar do mundo e dos seres viventes ao seu lado. Ele ensina isso aqui no livro, mas o nome do livro é A Filosofia Racídica do Rebbe fulano de tal. Se ficar no âmbito da filosofia, estudando os desdobramentos, estudando o que isso deriva, de onde vem, para onde vai, o tempo passa e não se aplica numa vida prática o aprendizado. Esse talvez seja o maior ponto cego da humanidade nesses finais de tempos que nós temos vivido. Porque a humanidade tem a Bíblia traduzida em todas as línguas. Eu acho que existem
mínimas populações ainda dessas tribais, interior de África, Amazônia, que não tiveram um contato com isso, mas é uma coisa mínima. Mas quantos conseguem de verdade assumir o conceito e aplicá-lo como uma prática? No caso de Noa, ele não penetrou a real essência que define Elohim para a sua criação. Ou seja, a expressão máxima da divindade ao dar vida à criação não foi contemplada por Noa, que foi o amor pela vida. Quando você rompe com o amor, nada do que você vai ter com o Elohim sem amor, ele vai te dar condições de permanecer no que você está fazendo. E isso não pode ser visto a partir de um ponto de vista filosófico, porque amor é um mandamento que requer prática através de uma ascese. Você tem que repetir para aprender a amar. Você tem que repetir para aprender a amar. Você tem que repetir para aprender a amar. Não pode ser como eu ouvi de uma pessoa que esteve num trabalho desses de forma prática conosco, toda feliz da vida. Ela veio à Vitória, aí ela soube do trabalho que nós estávamos fazendo, numa tzedakah específica que a casa faz. Aí ela vira e fala assim: eu estou muito animada para ter essa experiência. Experiência sem continuidade é só para matar a curiosidade. Ela quis ter uma experiência. Saber como era viver aquilo. Mas amor, para que os princípios de Adonai sejam transferidos para o semelhante, requer que eu vá uma, que eu vá duas, que eu vá 3, 4, 5, até que aquilo ali já se torne parte da minha essência. Se não se formar uma ascese, que é uma prática e uma repetição contínua para que se chegue a uma perfeição, igual os atletas de alto rendimento, porque todo mundo gosta de assistir o Brasil ganhar medalha de ouro na Olimpíada, Ulisses. Eu acho fantástico isso. A cada 4 anos, os jogos mais importantes da humanidade no esporte. Aí, pastora, você pega um lutador de boxe do Brasil que ganha a medalha de ouro. Aí todo mundo entrevista o cara. Já viu como é que é, Ulisses? Ele passa um mês, pastora, só dá ele em tudo quanto é programa esportivo. E aí o Gugu ia na casa deles, não era assim? Abria a casa, mostrava o carro, mostrava a esposa. Um mês depois, ninguém falava nele mais. E ele abria um ciclo de 4 anos de novo, sozinho e solitário. Ele, a luva e o saco de pancada, para daqui a 4 anos tentar a medalha de ouro de novo. Mas ninguém conta a história do que foi as 24 horas de cada um dos dias dos 4 anos que ele passou sozinho, dando murro num saco, esquiva, atividade física, dieta. Ninguém conta essa parte da história. A ascese dele para chegar na medalha de ouro não é um movimento sobrenatural da metafísica. É a conclusão de um trabalho, de um esforço e de uma dedicação. Aí nós, que dizemos e acusamos ser servidores do Elohim de toda a terra, queremos manter um relacionamento, Ulisses, sem a prática da ascese. Eu quero ter experiências. O texto de 1 João, capítulo 4, depois vocês leiam com calma, do verso 6 ao 20, eu não vou ler ele todo não, mas ali contém a definição de João sobre quem é Elohim. E descrevendo todo o capítulo ali, tem uma frase dele que define Elohim e a sua essência. Elohim é amor. Ele é amor. Ele vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que viesse, morresse pelos pecados do homem e desse acesso à humanidade. Mas a definição mais sólida que nós podemos ter de tudo isso é: Elohim é amor. Ele é amor. Porque ele exala em todas, até na hora que ele tira a vida de alguém, ele expressa amor naquele momento de tirar a vida. Ele tira a vida daquela pessoa sangrando por dentro, porque ele não queria tirar a vida do indivíduo. As águas do dilúvio traduzem as lágrimas de Adonai, pastora, a fazer uma chacina sobre... Noa não foi sensível a isso. Quando a arca abre,
Elohim fala, entra, ele não olha para trás, mas só tinha um problema que ele não contava. A arca ia abrir de volta. É aí que a gente cai do cavalo no relacionamento. Os rabis afirmam, isso aqui é outra máxima rabínica a esse respeito. Os rabis afirmam ter faltado sinceridade e verdade em suas palavras de exortação à humanidade. Porque no fim, ele tinha uma arca para se esconder da ruína que viria sobre os demais seres viventes. Por isso, o significado do nome Noa é consolo e conforto, mas assume um sentido de algo passageiro, não duradouro, ou seja, paliativo. O verdadeiro consolo, segundo a exegese hebraica, significa Nahum. É o profeta lá que leva o nome de Naum. Aquele ali é o nome consolo e conforto permanente. O capítulo 8 do Gênesis vai mostrar a abertura da arca. Noé entende, Ulisses, que teria que reconstruir tudo, mas ele tem uma ação que sempre para mim foi uma curiosidade. Por que ele ergue o altar? Hoje eu tenho a resposta. Ele ergue o altar para que, após o dilúvio e a morte de todos, ele pudesse manter o seu relacionamento com Elohim intocável. Ele achou, pastor, que poderia começar do zero uma história, e o que ficou no passado, a morte de todos os seres viventes, humanos e não humanos, viraria uma história do passado. Olha o texto. Levantou Noa um altar ao Eterno, capítulo 8, verso 20, e tomando de animais limpos, de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Eterno aspirou o cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu yetzer, o seu desígnio íntimo, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Não se engane achando que a intenção do sacrifício de Noa foi sensibilizar Adonai a não destruir mais. Mas o cheiro da morte fez Adonai lembrar dos que ele morreu, dos que ele matou, e ele disse: não mato mais. Da forma como eu fiz, não. Porque olha o que vai acontecer. O Eterno, a certo ponto, aqui nesta casa, isso foi público, ele nos ensinou que jejum e oração são peças fundamentais do relacionamento. O que Noa faz? Noa constrói então aquilo ali é algo fundamental para estabelecer um relacionamento com Elohim? Sim. Porém, são básicos e rudimentares. Porque podemos cumpri-los dentro de casa ou até mesmo dentro de uma arca que nós criamos para nós. Mas o verdadeiro relacionamento com ele se faz quando trazemos o resultado desses rudimentos e os colocamos à prova ao nos expormos para salvar e assistir alguém. Ali você está afiado no relacionamento com Elohim. Esta casa foi colocada à prova nessas questões de maneira pública e notória recentemente. Aristé, quando você teve o Covid e foi para o hospital, quem te levou? Quem te botou no carro e te levou? Não fui eu, não. Olha para a sua direita que você vai achar a resposta. Foi Larissa. Quando todo mundo morria, Ulisses, em contato com o Covid, Larissa botou Aristé no carro e foi. Quantos aqui não assistiram uns aos outros com o Covid? Aquilo ali é a essência desse amor, pastora, que traduz o resultado de uma vida de sacrifícios e relacionamento com Adonai. Quando eu me exponho a um mal, Ulisses, que tem todas as probabilidades de vir sobre mim, e Adonai ali me poupa. Você pegou Covid dela, Larissa, quando você levou? Pegou, não. É disso que eu estou falando. Foi público e notório que a humanidade não estava pronta
para ser a prova, para ser provada a respeito deste amor. Fique em casa. Quem que não lembra dessa frase? Quantos de nós não compartilharam esta frase? Fique em casa. E as crianças que vão matar os vovôs em casa se forem visitar? Vocês não lembram disso, não? Vocês não lembram dessas... que não leve o seu netinho para casa porque ele vai levar o Covid e você vai morrer. O que eu estou querendo dizer é que foi público, como a guerra está sendo em Israel agora. Há 2, 3 anos atrás, no pico do Covid, foi público e notório como que a humanidade está frágil e exposta a respeito da questão de vínculos de amor entre o humano e muito mais com o seu Criador. Todos nós fomos provados dentro de uma situação como essa. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não é só quem é, vamos dizer, um ouvinte fiel da palavra de Elohim que habita esta casa que se expôs dessa maneira, não. Eu tenho colegas médicos que não têm uma vida com Adonai, mas o marido pegou Covid e ficou ruim. Ela falou assim, eu vou deitar na cama com o meu marido, porque eu sou casado com ele e eu vou assisti-lo no que ele precisar. Ficou do lado e não pegou. Porque ela tinha amor por ele a ponto de que se ele tivesse qualquer problema na madrugada, ele sozinho dentro do quarto, ele ia chamar por socorro com falta de ar. Ele ficou com o marido com falta de ar, sabe o que ela fazia? Botava o aparelhinho, 70 de saturação, 80, ia lá, ligava o oxigênio nele para ele dar uma melhorada. Ela fez isso até ele sair do quadro. Ela não abandonou ele. E ela não tem uma vida com Adonai. Mas ali ela exprimiu um amor que é desta legitimidade que Adonai está nos colocando contra a parede para saber até onde nós iremos para que o nosso amor seja considerado legítimo a Ele. Noa foi até um certo ponto, construiu a arca, pregou, mas entrou na arca. Os rabis, eles são taxativos em dizer que Noa ali se tornou uma sombra do que viria a ser Abraão e Moisés. Porque foram homens que se colocaram entre a morte e Adonai para que a morte não acontecesse. Essa é a diferença toda que torna Noa um homem justo para a sua geração. Nem para os seus filhos ele conseguiu ser justo. O que fez Noa terminar seus dias amargando o resultado de sua conduta é expresso através da tentativa mal sucedida de continuar o povoamento da terra. Ao enxergar o quanto custou a segurança dele e de sua família, Noa finalmente enxerga seu erro e não consegue suportá-lo. Aí ele planta uma vinha, ele se embriaga com a própria vinha, porque o peso das mortes ficou grande demais. Tinha que se alcoolizar para suportar. Hoje a gente toma tarja preta, né, para poder se satisfazer. Eu apago da minha memória e durmo igual um passarinho. Isso aí. O altar erguido por ele é uma demonstração clara da segurança que ele tinha em permanecer no relacionamento com Elohim. Quando eu abrir a arca, eu vou construir um altar e eu vou sacrificar. Quando o Covid melhorar, quando a guerra acabar, eu saio de casa em segurança e vou erguer o meu altar. O altar erguido por ele é uma demonstração clara da segurança que ele tinha em permanecer no relacionamento com Elohim, limitado à oração e à súplica, quando na verdade ele deveria ter se arriscado, mesmo custando a própria vida, para poupar a geração que morreu no dilúvio. Essa é a diferença. Isso parece uma coisa de detalhe, mas é um abismo que separa a vida de um homem e de outro no relacionamento com o seu Elohim. Se vocês depois tiverem um tempo, façam a leitura de Hebreus capítulo 5, do verso 1. Eu acho que dá tempo. Vamos, abre lá em Hebreus capítulo 5, por favor. Olha que coisa interessante. Ele vai entrar falando sobre a função sacerdotal do Messias e a sua envergadura, pastor. Então ele está entrando aqui numa defesa de que o sacrifício em nome do amor
tornou ele diferenciado em meio à casa sacerdotal. É disso que trata o assunto de Hebreus 5, 6, 7, 8 e 9. Mas olha só que interessante dentro dessa questão, o que ele vai falar. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, ou seja, alguém que trabalha com súplica e orações, não é isso? O sumo sacerdote é constituído nas coisas concernentes a Elohim a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Ou seja, ele assume para ele a dor de quem está entregando o... Olha só a responsabilidade do negócio. Não era só pegar o animal, degolar, fazer uma reza repetitiva que o assunto estava encerrado. O texto aqui está dizendo que ele tinha que assimilar a dor do pecador. Olha o peso do negócio. Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ou seja, eu sou homem, estou de pé, estou servindo. Chega Ulisses frágil com suas fraquezas, ele nada mais é do que um espelho para mostrar que eu tenho as minhas, e não que eu sou maior do que você. Aqui está o diferencial do serviço sacerdotal. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si. Olha só como é que fica conectada a questão. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Elohim, como aconteceu com Arão. Assim também o Messias, a si mesmo, não se glorificou para se tornar o sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui são os salmistas exaltando a função sacerdotal do Messias. Ele, Yeshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua... Olha o papel. Se eu não sofrer a dor do outro, a minha intercessão por ele, Ulisses. É por isso que nós vamos ajudar aquele senhorzinho. Nós vamos ajudar ele. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Elohim Kohen Gadol, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do meu rei justo. O mesmo Melquisedeque que recebe Abraão no capítulo 13 de Gênesis na semana que vem. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Ele está falando de um assunto delicado. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo a tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Elohim. Ou seja, o sujeito ficou na oração e na súplica porque não compreendeu a necessidade de exposição própria para que aquilo ali se tornasse glorioso. Ele fica na filosofia da vida sacerdotal. Triste. Isso. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ou seja, você fica como Noé, achando que quando abrir a arca está tudo bem, eu vou construir o altar e a vida que segue. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adulto, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Isso, traduzindo no que nós estamos falando, é ascese, é a repetição. A repetição, a repetição e a repetição. Você está exercitando uma prática para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pelo que, aí olha como é que ele
Olha como é que ele dá agora aquele empurrão na gente aqui. Pelo que, deixando os rudimentos das obras mortas e de fé em Elohim, e da doutrina da imersão, como da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Elohim o permitir. Se der tempo, a gente senta e conversa sobre esses assuntos que estão altamente valorizados na palavra e que têm ramificações que nós poderíamos passar dias, meses e anos estudando sobre isso. Mas se tivermos tempo, porque a prática se impõe. Porque nós já recebemos esse ensino. A parte filosófica já foi passada e repassada. Agora precisa haver uma questão concreta de prática e de repetição. É isso que o texto de Hebreus está falando. Como diz Leomar, que anuncia Paulo como autor de Hebreus. Não é você que volta e meia diz, porque Paulo lá em Hebreus, você volta e meia fala isso. Porque Paulo foi o maior exemplo da Brit Hadashah de compreensão dessas questões. Paulo, quando abdica do ortodoxismo que ele vivia, ele abandona esse peso de vida filosófica e emerge numa vida prática para chegar no gentio que não conhece Torá. Sim. Mas ele sai, fica de pé e aprende um amor na prática que ele só conhecia na filosofia. Pastora, fala no microfone, pastora, por favor. Quando Paulo fica cego ali, certa vez a Adonai disse para nós que luz demais cega. A luz demais que ele tinha era a luz da tradição. Sim. Então essa era luz filosófica, ela vai cegar. Ao invés dela ajudar, ela cega. Sim. Tanto que ele teve que ir para Ananias, fazer uma oração e as escamas dos olhos caírem. Que escama ela quer? Cegueira, intelectual, envolta com o luto da tradição, isso. Só falando assim. Porque ficava numa intelectualidade interminável, que você não tem como prever um tempo de aplicação prática, porque consome todo o seu tempo. Você estuda 14, 15 horas por dia. Aí você tem que comer, fazer o resto da sua vida. Você tem tempo para fazer o quê com isso? É o rabino aí que tem mais seguidores. É o maior seguidor da internet. Ele é isso, seguidores. Esse aí. Ele estuda 14 horas por dia. Não faz nada pelo outro. Um bom e prático exemplo, porque muitas vezes a gente pode falar sobre o sacrifício de Yeshua e algumas pessoas ainda têm uma certa dificuldade de assimilar a humanidade dele. Ou seja, ele era tão frágil como eu e você para sucumbir diante das questões da carne. Aí a gente usa o exemplo de Yeshua como esse sacrifício que traduz o amor de Elohim pelo mundo. Parece uma coisa utópica. Eu nunca vou ser Yeshua. Mas nós temos inúmeras testificações na palavra de outros homens que foram grandes, mas que não foram o Messias, que conseguiram entender e viver debaixo dessa premissa. Eu não posso esquecer, porque eu peguei o texto aqui de Êxodo capítulo 32, abre lá, mas não dá para esquecer de Estevão. Estevão ali, no início do livro de Atos, ele morre apedrejado, mas ele morre vendo o céu se abrir e a luz divina se manifestar a ele, e ele morre gloriosamente. Porque para ele a vida dele, ele já não tinha mais apego à sua própria vida, mas ele estava ali em meio aos judeus testemunhando da ressurreição do Mashiach. Estevão era um homem como qualquer um de nós aqui, pastor. Era um judeu comum daquele tempo, que tinha seus afazeres, trabalhava, tinha família. Mas a narrativa do livro de Atos, pastora, dedica um capítulo, acho que é o 6 ou 7 de Atos. Capítulo 7, é o 6 ou 7, é o 7, Reinaldo está lembrando aqui, que vai, pastora, traduzir ali que um homem comum morre de forma incomum por causa dessa adesão e dessa necessidade de se expor ao limite para que nós hoje estivéssemos recebendo essa palavra. Moisés, aqui no capítulo 32, no verso 30, ele vai dizer assim, depois do pecado do bezerro de ouro: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Aqui ele está exortando, igual Noé exortou a geração. Agora, porém,
subirei ao Eterno, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Aqui ele já se coloca como intercessor entre o povo e Adonai, mas não para por aqui. Agora, assim, tornou Moisés ao Eterno e disse: ó, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou senão, risca-me do livro que escreveste. Moisés, ele sabe que se ele não colocar a vida dele em risco, ele não anularia uma destruição em massa da nação de Israel naquele momento. Então ele não entra com argumentos, Ulisses, mais ou menos. Ele diz: entre eles e ti, Adonai, estou eu. Se você não remi-los, não conduzi-los, não perdoá-los, risca meu nome do livro da vida. É isso que Noa não foi capaz de fazer pela humanidade em seu tempo. Por isso que até hoje a Torá é erguida e nós dizemos: é esta Torá que chegou pelas mãos de Moisés. Moisés é lembrado até hoje por um alto sacrifício que ele fez para não só aquela geração do deserto, mas para que todos os filhos de Israel que viessem aderir para a Torá pelos séculos dos séculos pudessem ter acesso a isso. Essa é uma diferença, pastor, que parece sutil, parece pequena, mas ela é um abismo que separa duas pessoas que dizem ter um relacionamento com Elohim. Mas isso não é para um ou outro numa geração. Isso é um chamado para todos. Amarás ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, com todo o teu ser e com toda a intensidade. E ama teu semelhante, teu companheiro como a ti mesmo. Eu, Adonai. Nós não temos como fugir dessa coxia que ele nos colocou. Senão eu vivo o amor filosófico pelo meu irmão e o amor filosófico por Adonai. E essa é uma conduta que culmina no final da história de Noa. O texto de Gênesis, capítulo 9, vai dizer que Noa, ao plantar a vinha, Noa vem, planta a vinha cresce, ele colhe da vinha, ele se embriaga da vinha. E quando ele está se exibindo nu na sua tenda, porque o texto sagrado, pastora, vai falar de maneira claríssima, claríssima e claríssima. Se nós pegarmos a tradução mais fiel um pouquinho da Torá, vai dizer que ele se expõe em nudez dentro da sua tenda, seu filho cão o ataca dentro da tenda, o ataque no cunho sexual. Ele viola sexualmente o pai num momento de fraqueza e de exposição do pai. É assim que terminou a vida de Noa. Noa amaldiçoou o seu filho e aposta que Sem e Jafé dariam continuidade a um repovoamento abençoado por Adonai. Mas ele termina os seus dias como o sobrevivente da arca. Entendam, culpado pelas mortes que ele não foi capaz de interromper e violado sexualmente por um filho, numa brutalidade e numa violência comparada àquela que matou toda uma geração no dilúvio. Esse é o fim de Noa. Esse é o fim do homem que se limita para ter Torá na intelectualidade para si mesmo. Ele termina seus dias muito mal. E a gratidão que eu tenho diante de Adonai é que ele livrou esta casa, erguendo uma coluna chamada Associação Aleph Bet, que equilibrou esta vida que nós tínhamos até a existência da Associação Aleph Bet. Porque nós teríamos o risco e estávamos iminentemente condenados a uma vida religiosa, intelectual e confortável. Muitos aqui lembram, Shabat, às 10 horas da manhã, todo mundo ia para casa, almoçava, descansava à tarde, e às 5 horas da tarde vinha todo mundo de banho tomado e pronto para cultuar o Elohim da nossa vida. Hoje a gente toma um banho cedinho, vem para casa, passa o dia na casa, coral, almoço, reunião, ensino,
5 horas da tarde, está todo mundo capengando. Aí ainda tem uns homens que estendem o arvite noite adentro, né, Almir? Para matar o sujeito, né, Almir? Que passou o dia aqui na casa. Mas aí nós finalizamos. E aí o que nós fazemos, Ulisses? Tirando os jovens que têm uma saúde invejável, vai todo mundo para casa tomar um banho, comer e dormir. Antes era assim. Aqui batia-se o ponto às 5 da tarde. E depois qual era o programa? Nós vamos comer uma pizza, nós vamos comer um lanche, nós vamos no cinema. Estava todo mundo com a vida muito tranquila. Hoje eu só penso na minha casa, no meu chuveiro e na minha cama no final de um shabat como esse. E amanhã, 8 horas, estamos indo para a unidade novamente, perfeitamente. É por isso que eu sou grato a Adonai, porque Ele bota uma associação de pé com todas as lutas e dificuldades que tem, para tirar de nós o risco iminente de terminar os nossos dias como Noah terminou. É por isso que eu vou morrer trabalhando e me dedicando à casa, porque não há como pagar a Adonai os benefícios que Ele nos dá. E assim eu quero que os meus filhos continuem, porque eu tive filhos com o intuito de que eles crescessem dentro dessa mentalidade e que eles assim continuassem, para que os filhos deles um dia continuassem e assim sucessivamente. Essa é a concepção maior. E sábado que vem, quem estiver de pé aqui para ensinar a Parashá Lech Lechá, vai dizer que um homem na sua idade de aposentadoria recebe um chamado de Elohim, dizendo que ele vai receber uma herança que não era dos seus pais físicos e que teria um herdeiro que sairia do ventre de Sara. Ali ele vai mostrar homens que foram sublimes nesta compreensão de uma adesão por um amor indissociável pelo semelhante e pelo seu Criador. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e nos dê um final de Shabat em paz. Que o Eterno abençoe. Shabbat Shalom.